Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Ronaldo Queiroz, sou Procurador Regional da República, membro fundador do Instituto de Direito e Inovação, o IDI, e nós vamos tratar hoje na nossa live do Acordo de Não Persecução Cível, um dos temas mais em voga sobre a improbidade administrativa e de muita importância, porque traz a consensualidade para dentro da improbidade administrativa, que sempre foi proibitiva dentro dessa lei, né? O parágrafo 1º do artigo 17, na redação originária, ele impedia a realização de acordo, conciliação, qualquer tipo de transação dentro da improbidade administrativa. E a maior parte da vigência da lei, seus mais de 25 anos, foi dentro desse formato, né? A improbidade administrativa sem admitir qualquer acordo. Não existia consensualidade para este instituto. Não por outra razão, a consensualidade começou a ingressar no campo do direito penal e processo penal, no campo do direito administrativo sancionador, e a improbidade administrativa ficava lá atrás, né? Foi aí que veio a lei anticrime e alterou o parágrafo 1º da lei anticorrupção, ou da lei de improbidade administrativa, alterando o modal deontico, de proibido para permitido. Hoje é possível a realização de acordo de não persecução cível na improbidade administrativa. Mas essa lei, ela teve um veto no artigo 17A, que trazia requisitos mais específicos para a regulamentação do ANPC. E ficou em aberto várias questões jurídicas, né? Então, para tratar com a questão jurídica do acordo de não persecução cível, eu, em nome do Instituto de Direito e Inovação, IDI, convidei dois colegas extremamente preparados, conhecedores do assunto, no plano teórico e no plano prático, que são os promotores de justiça Landolfo Andrade e René Souza, para debater nessa live sobre o acordo de não persecução. Então, eu vou buscá-los aqui e já adicionar o Landolfo. E eu preciso da solicitação. Bom dia, Landolfo. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, Ronaldo. Tudo bem? Você me ouve? Tudo jóia. Sim, perfeitamente. Estou só aguardando também a solicitação do René, que eu já vi que ele está online. René, você pode fazer a solicitação? Deixa eu ver aqui se eu acho o René. Convidar. Pronto. Vamos trazer o René. Bom dia, René. Tudo bem? Então, aí sim, eu nem sei o que é que estou fazendo nessa live diante desses dois feras. Só mesmo para apresentar. Né? Eu gostaria muito de agradecer a presença dos colegas e amigos. O Landolfo Andrade é promotor de justiça no Estado de São Paulo, mestre em Direito, professor, autor de livro jurídico, dentre eles Manual de Direito Digital, inclusive vai entrar como programa obrigatório, né, nos concursos da magistratura, em boa hora. Verdade. Também autor do livro Interesses Difusos e Coletivos, uma excelente obra, e coordenador da pós-graduação da Escola de Direito Coletivo, né? Quem tiver interesse, sigam aí, @Escola de Direito Coletivo. Eu fico impressionado com a qualidade do corpo docente da Escola de Direito Coletivo. Os maiores nomes de direito coletivo estão ali. Impressionante, parabéns, Landolfo, pela iniciativa. Né? A iniciativa, inclusive, corajosa. Você só colocou fera ali, exauriu. E aí, o meu amigo René Souza, mestre em Direito, professor e promotor de justiça no Estado de Mato Grosso,
Também autor de livros jurídicos, entre eles Lei Anticorrupção Empresarial, Efeitos Transversais da Colaboração Premiada e o Acordo Leniente, né? E mais de 27 coordenações de obras jurídicas. É uma atividade acadêmica muito intensa do colega René, né? Além disso, o René integrou o grupo de trabalho do CNMP destinado à regulamentação do ANPC, em todo o Ministério Público Brasileiro, né, René? Nós passamos, infindáveis tardes debatendo esse assunto. Eu digo a você que foram mais de 15 horas líquidas, né, de debate, eu, você e a Beatriz, a querida colega Beatriz, promotora no MP de São Paulo. Tem um texto bem interessante que pode ser aprimorado, e a gente pode debater também um pouco sobre isso, né? Eu peço aos convidados que sigam, eu peço ao público presente que sigam os convidados, sigam o perfil também do IDI, compartilhe e convide outros colegas para assistirem essa live, que vai ser um debate bem interessante. Então, eu passo a palavra só de boas-vindas para o Landolfo e depois para o René, para a gente começar a conversar um pouco sobre o ANPC. Ronaldo, quero agradecer o convite para participar desse evento sobre o ANPC. Dizer que para mim é uma honra poder contribuir de alguma maneira para os debates sobre o instituto que é tão importante para o Ministério Público Brasileiro e também para a defesa da probidade administrativa. E que hoje é um dos temas mais aí relevantes que estão sendo discutidos na academia, nas instituições, sobre a esfera de improbidade administrativa. Quero parabenizar o Instituto pela iniciativa, dizer que eu venho acompanhando o conteúdo que vocês produzem, um conteúdo de extrema qualidade, temas relevantes, atuais, realmente inovadores, então vocês estão de parabéns aí pela iniciativa. Eu sei que você é um dos membros fundadores do Instituto de Direito e Inovação, que vem agregar bastante conhecimento para quem se interessa por novidade, por temas relevantes do nosso direito. Quero cumprimentar o René também, colega do Ministério Público Brasileiro, e dizer que é uma honra, mais uma vez, participar de um debate sobre esse tema com o René. Eu sei que vocês dois assumiram essa missão importante de participar da elaboração do texto base, né, da resolução sobre o ANPC, e que vai servir de parâmetro para todo o Ministério Público Brasileiro, e me conforta e me dá muita tranquilidade saber que vocês dois estavam à frente desse trabalho. Já tive acesso à minuta. Na maior parte, o texto, eu concordo quase 100% com o que vocês produziram, um trabalho excelente. Tem um ou outro ponto que é mais de reflexão do que de divergência, mas, no geral, o texto é excelente. Faço voto de que seja aprovado o mais rápido possível para que a gente tenha essa parametrização nacional, que tanto, né, a gente tem sentido falta no Ministério Público Brasileiro. E, mais uma vez, debater sobre esse tema com o René e com você, Ronaldo, também, que é uma das maiores autoridades desse assunto hoje no país, para mim é uma grande honra. Obrigado pelo convite e obrigado pelas palavras generosas também a respeito do nosso trabalho acadêmico. René, seja bem-vindo. Eu que agradeço, é uma honra, uma satisfação tremenda participar mais para discutir sobre o acordo de não persecução civil, aqui ombreado pelos excelentes colegas do Ministério Público, o Ronaldo, que é uma referência dentro do Ministério Público Federal, uma das cabeças pensantes, sem dúvida nenhuma, do Ministério Público Brasileiro. É sempre muito bom dividir esse tipo de oportunidades com pessoas tão iluminadas, viu? E é uma alegria, Ronaldo, estar ao seu lado, tanto naquele grupo de trabalho, quanto na docência, aqui nas discussões sobre o nosso direito brasileiro. O Landolfo, então, meu conterrâneo, um rapaz que jogava bola comigo há muito tempo atrás, e continua aí, né, fazendo umas tabelas comigo em alguns eventos, para a gente, às vezes, fazer umas boas... Pode até não sair gol, né, Landolfo? Mas sai umas jogadas. Dizer a todos que é uma alegria, parabenizar o... Hoje nós temos no Brasil uma frenética produção legislativa que reclama sempre uma discussão permanente dessas novas fronteiras jurídicas, e iniciativas como essa do IDI são mais do que necessárias. O Acordo de Não Persecução Civil é uma daquelas iniciativas legislativas um tanto quanto enigmáticas, e nós aqui temos que tentar decifrar alguns dos enigmas, colocar alguns trilhos para que o problema da improbidade, da corrupção, alguns pensam que ele não existe. Temos que, às vezes, tirar esse véu
tentam despistar, né, a existência da corrupção, mas o fato é que nós precisamos discutir execução civil, improbidade administrativa no Brasil, corrupção, porque enfrentando os nossos problemas de frente com maturidade é que nós vamos tentar realmente solucionar. Ótimo, meu amigo. Antes da gente começar a debater a parte, as questões mais polêmicas do ANPC, eu queria saber só rapidamente como é que está a aplicação na prática do ANPC no MP de São Paulo, no MP Mato Grosso. O Renê também está no CNMP, ele tem uma visão talvez um pouco mais alargada sobre os outros MPs. Tem sido celebrado bastante acordo, se os colegas têm encontrado alguma dificuldade, alguma resistência. Se puder começar, Landolfo. Tá, eu vou falar pela experiência que eu estou tendo na promotoria do patrimônio público da comarca de Santos, onde eu estou lotado, e também as reuniões que nós estamos tendo aí quase que mensalmente de todos os promotores do patrimônio público do estado de São Paulo, sob a coordenação da Camila Moura, coordenadora do Código do Patrimônio Público, que está promovendo reuniões praticamente mensais para debater vários temas importantes da nossa atuação prática, especialmente o ANPC. Na comarca de Santos, a gente pode testemunhar uma grande mudança de forma de trabalho, né, Ronaldo? Eu preciso fazer um recorte, né, do grau de resolutividade na esfera extrajudicial e o grau de resolutividade na esfera judicial. Na esfera extrajudicial, nos inquéritos civis, procedimentos preparatórios de inquéritos civis, quando nós concluímos a investigação e entendemos que houve ato de improbidade, que há indícios de autoria e materialidade, nós estamos encontrando uma resolutividade de 80%, ou seja, de cada 4 inquéritos concluídos, 80%, de cada 10 inquéritos, 8 são solucionados pelo ANPC, apenas 2 vão buscar a tutela da probidade administrativa pelo modelo da adjudicação judicial, pela judicialização, pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Então, esse é o retrato da nossa atuação extrajudicial. Né? Se antes da alteração da lei de improbidade nós tínhamos aí 10 ações ajuizadas, agora, dessas 10, apenas 2 são ajuizadas e 8 nós conseguimos a solução extrajudicial pela via da autocomposição. Já na esfera judicial, o grau de resolutividade é menor. Nós estamos com um grau de resolutividade de 50%. Então, existe essa diferença quando a gente vai buscar uma autocomposição na esfera extrajudicial e na esfera judicial. Na esfera extrajudicial, o índice está em 80% e na esfera judicial, o índice está em 50%. É uma revolução na nossa maneira de trabalhar, é uma mudança de paradigma muito grande, e essa lei já saiu do papel, ela tem sido muito útil, e eu sou um grande incentivador da solução por autocomposição, e estou percebendo na prática como é muito mais efetiva do que a gente buscar a solução pela via tradicional do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Nós já tínhamos uma intuição nesse sentido, né, Ronaldo? Quem atua na área já tinha essa intuição, a sensação de que a gente está enxugando gelo, que as ações não têm uma resolutividade interessante. Já havia, inclusive, estudos nesse sentido, cito do professor Gregório Sagra, lá da Universidade de Itaúna, em parceria com o CNJ, que já identificava uma grande inefetividade da tutela da improbidade administrativa pela forma da adjudicação judicial, me parece que nós tivemos um grande avanço com a regulamentação não, a autorização expressa do acordo de não persecução civil. E todos os colegas aqui no estado de São Paulo estão buscando capacitação, estão buscando conhecimento para poder atuar de uma maneira, fazer uma intervenção qualificada, né, nesse novo instrumento de justiça negociada que nós temos à disposição e que representa grande parte da atuação da Promotoria de São Paulo na esfera de difuso. 50% dos inquéritos civis do MP de São Paulo tem como objeto patrimônio público. Então, o peso desse novo instrumento na nossa atuação no dia a dia é muito grande. Muito bem. É bom saber que o índice de resolutividade agora está a 80%, né? Interessante que, na improbidade, a nossa zona de conforto era o conflito, né? A gente era talhado para investigar, concluiu, materialidade e autoria, ajuiza. Era a nossa zona de conforto. Hoje,
a consensualidade está nos tirando da zona de conforto. Por isso que a gente precisa aprender a negociar os colegas do patrimônio. Há uma dificuldade de identificar se tem interesse público para o acordo, qual é a pena justa para negociar isso. Tudo isso precisa de um amadurecimento, uma curva de improbidade que só o tempo vai nos ensinar. Não é isso? Uhum. E no MP Mato Grosso, Renê, como é que está a situação? Olha, os levantamentos feitos pela instituição recentemente indicam que desde 2020 celebrados mais de 490 acordos. É claro, para dentro da realidade populacional do Estado, é um número bastante significativo, e o chama atenção nesse levantamento o fato de que, por meio desses 492 acordos, foram destinados 8,2 milhões. Então, é interessante, né, quando a gente analisa a efetividade da realização dos acordos para a recuperação dos danos eventualmente praticados e promovidos em face do patrimônio público, o tempo, né, gasto, despendido para que isso aconteça é significativamente reduzido. E esse, sem dúvida nenhuma, é um ponto muito importante de ser destacado na efetividade dos acordos de não persecução cíveis, né? Agora, nós temos, evidentemente, como o Landolfo colocou, dois grandes problemas, dois grandes entraves para a celebração dos acordos. O primeiro deles é todo esse tempo de história, não só por conta da vigência da lei de improbidade, da proibição existente no parágrafo 1º do artigo para a realização de composições e conciliações, mas como uma própria dificuldade que a legislação, de um modo geral, sempre colocou para os agentes que promoviam as ações de celebrar acordos. É uma tradição, há uma cultura jurídica de se dificultar a realização de acordos quando estão sendo veiculados os ditos interesses indisponíveis. Então, isso cria, sem dúvida nenhuma, uma cultura, o que acaba se revelando na forma de trabalho, como você mencionou, Ronaldo, na zona de conforto. É muito mais fácil, às vezes, ir para o litígio do que realmente tentar obter uma solução consensual. E é interessante porque dobra na percepção de que muitos colegas têm de que o acordo ele só pode ser feito ou de forma unilateral, mediante uma proposta pura e simples do promotor de justiça, a partir das suas próprias concepções do que vem a ser exatamente a defesa do interesse público, ou pior ainda, né, de que ele não possa comportar, digamos, uma customização, um olhar voltado às particularidades do caso que possam moldar o acordo de maneira distinta, inclusive, de um caso para o outro. E isso é muito importante do Ministério Público. O acordo ele precisa de perfeições individuais para que ele atenda não só os interesses públicos, e evidentemente que ele tem que atender o interesse público, mas também os interesses do acusado ou da pessoa que está sentada à mesa, tentando a realização de um acordo, porque isso é justamente atingir também o interesse público. Então, essa outra dificuldade que também precisa, com o tempo, ser superada pelo Ministério Público e pelos órgãos que atuam nesse ponto. E o segundo ponto, a meu ver, que acaba prejudicando os acordos foi justamente a omissão legislativa. Como a lei entrou em veto do artigo 17A, que tinha ali uma regulamentação mínima, por conta até de uma certa insegurança jurídica, que essa falta de regulamentação ia causar, o desincentivo não foi só para o Ministério Público na celebração dos acordos, como também para os acusados e seus advogados, né? Por conta de uma espécie de incerteza a respeito da não possibilidade de revisão do acordo, da estabilidade que o acordo pode produzir no mundo jurídico, e isso tudo acabou repercutindo um pouco, penso, nessa dificuldade de deflagração dos acordos no nosso país. Mas acho que iniciativas como essa do Conselho Nacional, a própria divulgação do Instituto, dos seus benefícios para a tutela do patrimônio, vem justamente, digamos assim, a incentivar de vez a celebração dos acordos no nosso país. Exatamente. Eu lembro que o Renê tem uma preocupação muito grande, e a gente colocou isso na minuta, de que as escolas trabalhassem a formação, né, dos colegas, dos membros, dentro do campo do direito negocial. Também a gente teve uma preocupação de que os nossos órgãos de coordenação, né, os CAOPs, as câmaras, eles começassem a trabalhar e fazer uns guidelines, umas orientações, umas recomendações, para a gente ter parâmetros, porque o acordo, como ele entra no campo também da subjetividade, porque o interesse público é um conceito jurídico indeterminado, às vezes um membro carrega na mão
e acaba dificultando a realização de acordo, o outro também faz um acordo muito leve, e esse acordo acaba sendo paradigma para outros exigirem também nessa linha. Então, realmente é um desafio que a gente vai consolidar ao longo do tempo, como no processo penal já está mais ajustado, mais consolidado os acordos, né? Interessante que, eu conversando com o Silvio, que foi o conselheiro que apresentou a minuta, ele recebeu sugestões do Ministério Público do Brasil inteiro, né? E um ponto que gerou uma certa celeuma, ou entendimentos divergentes, porque como o artigo 17A foi vetado, então não tem aqueles parâmetros mínimos, né? Mas existem os parâmetros consensuais, tem que estar comprovada a materialidade e a autoria, o ato tem que se subsumir a um tipo de improbidade, negociar uma ou mais sanções, o ressarcimento e o perdimento exclusivamente não entram. Agora, um ponto que eu vi que gerou uma certa celeuma foi a assunção de culpa, né? Algumas regulamentações do MP colocam como um requisito necessário, outras deixam em branco. Então, teve uma reunião até que eu participei com um ramo do MP, que eles tinham a preocupação de que a assunção de culpa desestimularia a realização de acordos, né? E, principalmente quando envolvia empresas, e aí essa empresa ela poderia ter um dano reputacional maior se assumisse culpa, etc. Por outro lado, nós vemos que o irmão do ANPC, que é o ANPP, tem como requisito obrigatório a assunção de culpa. Se a gente for pegar no microsistema, esse é um requisito que não teria dificuldade. Mas, na prática, alguns ramos têm colocado assim, uma preocupação se isso não seria um desestímulo à realização do acordo. Eu queria saber o que o Landolfo e o René pensam sobre esse ponto. Eu sei que na resolução de São Paulo tem essa exigência, né? Na regulamentação também do Mato Grosso tem essa exigência. O que é que você acha, Landolfo? Nós temos aí pontos positivos e pontos negativos, né, para essa exigência. Só o tempo vai, talvez, mostrar qual que é a solução mais interessante para a tutela do patrimônio público. Na prática, a gente tem percebido uma certa dificuldade quando envolve agente político, a questão da assunção de culpa, porque isso é usado, evidentemente, politicamente contra ele. E agora, na maior parte dos casos, nos atos de improbidade assim, corriqueiros das prefeituras, a gente não tem notado que essa exigência seja um obstáculo intransponível à celebração do acordo. Os números que a gente apresentou aqui da Promotoria de Santos, revelam isso, confirmam isso. Agora, o que eu vejo como ponto positivo? A gente tem uma coerência no microsistema. Hoje a gente pode falar em microsistema de solução negociada, né, no direito sancionador, novo microsistema. E se a gente for analisar todos os instrumentos de solução negociada do direito sancionador brasileiro, seja na esfera criminal, acordo de não persecução penal, acordo de colaboração premiada, seja na esfera administrativa, acordo de leniência, na esfera da lei anticorrupção, na esfera da lei do CAD, acordo de cessação de conduta na esfera da lei do CAD, todos exigem a confissão. Então, me parece bem razoável também condicionar a celebração do ANPC à confissão. Para esse microsistema de tutela do patrimônio público, esse microsistema de solução negociada do direito sancionador, ter uma razoabilidade. Além disso, nós temos aí não podemos ignorar o efeito prático de você ter a confissão, haja vista que a lei aí não prevê a celebração do acordo como uma hipótese de interrupção do prazo prescricional. Exatamente. E a assunção de culpa produziria esse efeito, ao menos no aspecto sancionatório, no aspecto ressarcitório. Então, na parte de multa civil, também, uma dívida civil também, na parte de reparação do dano, de perdimento dos bens, nós entendemos que há, sim, a interrupção da prescrição quando a gente assume a culpa. Mais do que isso, enquanto estiver cumprindo as condições do ANPC, digamos que foi parcelado em 20 vezes aí a reparação do dano, não corre o prazo prescricional. Então também existem vantagens
colocando na balança, hoje, eu sou mais favorável à ideia de manter a confissão, seja pela coerência desse microsistema, seja por esse efeito prático importante, porque, embora o viés mais importante, o viés principal da lei seja punitivo, não podemos também negligenciar o viés ressarcitório da lei de improbidade, que é muito importante, né? Num país miserável como o nosso, em que cada centavo faz falta. Então, toda regra que puder gerar uma proteção à pretensão ressarcitória, eu acho que ela é bem-vinda. E no cenário atual, nós temos aí vários argumentos para defender a ideia da confissão. Então, me parece que essa posição que o MP de São Paulo adotou em março de 2020 foi uma posição acertada, não tem revelado assim, maiores dificuldades para a celebração de acordos. É claro que um ou outro caso pode inviabilizar, mas, no geral, não tem representado grandes problemas. E aí, Renê, eu conheço a sua posição dos nossos debates, eu queria que você expusesse aqui para o público. Penso que é extremamente positivo esse tipo de previsão. Primeiro, o Rodolfo colocou, é uma tradição já jurídica estabelecida no direito sancionador brasileiro, seja nos aspectos da esfera penal, seja na esfera extrapenal. E ele parte também de uma percepção, de uma necessidade, que a partir da confissão são extraídos daí, isso é inclusive produzido pela doutrina internacional, não existe modelo de justiça negocial no direito comparado em que não haja essa confissão, exceto em uma das submodalidades do plea bargain, mas nos outros modelos, os europeus, por exemplo, todos eles contemplam a necessidade desse tipo de confissão. E olha que nós estamos mencionando na esfera criminal, em que a confissão tem, digamos, dissabores para a reputação individual de alguém muito mais do que na esfera extrapenal. Mas o fato é que a doutrina coloca isso como um ponto de partida necessário, primeiro para a depuração dos elementos colhidos a partir dessa confissão. A confissão ela permite não apenas, digamos, um recrudescimento probatório em face daquele que está confessando, mas também permite que o próprio órgão celebrante do acordo faça um juízo de contraste para verificar se essa pessoa eventualmente não está confessando falsamente a prática do ilícito no lugar de outro. Porque essa é uma preocupação que, por conta do sistema de justiça negocial não ter uma instrução probatória muito robusta, ele é um risco muito inerente ao sistema de justiça consensual. Alguém que é enviado para assumir a responsabilidade no lugar do outro, fazendo com que esse testa de ferro alivie a responsabilidade do verdadeiro praticante da infração. Então, a confissão ela se apresenta também como um elemento de depuração do órgão que está celebrando o acordo para a construção da certeza, ou de pelo menos do aumento dos indícios sobre que aquele sujeito que está celebrando o acordo é efetivamente quem praticou a ilicitude. Por isso que ela é tão importante. Mas outro aspecto que a estrangeira gosta de ressaltar, aí de ordem mais criminológica, de ordem mais psicológica, é de que a partir da confissão da prática de um ato ilícito, é que o agente tem capacidade de reverter a sua conduta ilícita. Ele só pode, eventualmente, evitar a reiteração daqueles ilícitos a partir de um reconhecimento sincero, inclusive confessado perante as autoridades estatais, de que ele praticou algo errado. Imaginem vocês uma irregularidade eminentemente econômica, eminentemente administrativo-econômica. Essas infrações, muitas vezes, elas se encontram numa zona cinzenta a respeito da sua ilicitude muito significativo. E a confissão da prática dessa ilicitude, do reconhecimento da prática dessa ilicitude, faz surgir no sujeito a percepção de que ele não pode mais reiterar aquele comportamento, ainda que ele pense ou que ele seja orientado por outros profissionais da sua empresa ou do seu círculo de amizades, de que aquele comportamento não é tão ilícito assim. É essa confissão que vai impedir que ele pratique novamente aquelas ilicitudes. Não é preciso dizer que na improbidade nós temos uma série de atos de improbidade que se encontram em alguma zona cinzenta, e essa zona cinzenta precisa, a partir da confissão, ser evitada de ser praticada novamente. Por isso que penso que é um ganho muito importante essas previsões, sem contar isso que o Landolfo disse, né? Era necessário ou é necessário manter uma coerência, uma integridade do ordenamento jurídico brasileiro que necessita dessa confissão para a celebração dos acordos. Então, penso que é uma boa previsão, sim. E como você colocou, René, isso é um padrão internacional, né? Os estándares internacionais de acordo, eles pressupõem o plead guilty, que é a assunção da culpa, a cessação da conduta, né? Então, se está cessando uma conduta que ela foi considerada irregular, ilícita. Então, e entra também a questão porque a lei deixou essa lacuna da questão da prescrição.
Mas o sistema ele consegue resolver, como o Landolfo colocou, que no momento em que você assume essa culpa, há a interrupção da prescrição. E a interrupção ela não pode voltar a correr imediatamente por uma questão de boa-fé objetiva e da teoria da actio nata, né? O Estado não pode agir. Se ele agir, ele vai se exceder. Eu fiz um acordo e vou processá-lo, ou vou agir para proteger a prescrição, não posso. Da outra parte, também a conduta do réu não pode ser contraditória. Eu faço acordo esperando chegar a prescrição para descumprir. Então, o sistema ele tem que ter um mínimo de coerência, harmonia e efetividade, né? Então, eu também não vejo, assim, dentro do custo-benefício, nenhum problema na assunção de culpa, reconhecendo que, em um ou outro caso, quanto maior o peixe, mais ele vai ter dificuldade em aceitar. Mas outro ponto bem controvertido no ANPC, e a gente sabe que o ANPC ele pode ser feito extrajudicialmente, né? Sem precisar passar pelo Poder Judiciário, e judicialmente, principalmente quando as ações já estão ajuizadas, aí não tem outro caminho senão pedir a homologação judicial. Quando ele é feito extrajudicialmente, há uma certa polêmica quando diz respeito a negociar sanções de perda da função pública ou principalmente de suspensão dos direitos políticos, né? Porque se diz o seguinte, pode-se negociar a suspensão dos direitos políticos, ok, mas não seria a sanção em si, seria uma obrigação de não fazer, né? Então, seria um comportamento equivalente ao cumprimento dessa sanção. Ok, então você faz o acordo, ele é homologado internamente, administrativamente, pelo órgão de controle e revisão do MP, e esse acordo está valendo, mas é uma obrigação de não fazer. Aí o que se diz é que esse não fazer é um compromisso moral, um compromisso jurídico, mas nada impede, já que os direitos do acordante não estão suspensos, os direitos políticos não estão suspensos, nada impede que ele faça um registro de candidatura e dispute uma candidatura jurídica. A Justiça Eleitoral não teria como impedir, já que o direito político dele não está suspenso. Ele só tem um compromisso moral e jurídico de não fazer. E aí eu pergunto o que vocês acham sobre isso? Se esse acordo ele tem força e estrutura para ser executado, se a negociação da sanção de suspensão dos direitos políticos deveria passar necessariamente por uma homologação judicial para dar mais força ao acordo, como alguns MPs preveem. Se eu não estou enganado, o MP de Minas é nessa linha. Ou se há uma saída jurídica para, mesmo assim, negociar a suspensão dos direitos políticos ou não disputar cargos públicos, uma obrigação de não fazer, e dar uma efetividade a esse acordo. Vou só inverter agora, o que é que você acha, Renê? Essa indagação, Ronaldo, que é uma das grandes indagações a respeito do acordo de não persecução civil no país hoje, ela remonta à necessidade de se conceber o acordo como sendo, convencionou dividir, né, como um acordo de pura reprimenda ou um acordo de não aplicação de reprimenda propriamente dito, de sanções propriamente dito, mas acordo em que são ajustadas condições que possam levar à ação prática dos resultados. Temos alguns MPs brasileiros que regulamentaram o acordo fazendo a adoção pelo primeiro modelo e outros fazendo uma adoção pelo segundo modelo. O problema, ou a dificuldade daqueles MPs que implementaram um modelo de que são aplicados no acordo de não persecução penal, a exemplo do que fez o acordo de não persecução penal, sobre aplicação de medidas equivalentes àquelas penais, ou acordo de não persecução civil, são ajustadas condições semelhantes às sanções da lei de improbidade administrativa, é justamente este caso. Porque nessas situações, o MP teria que fazer algum acordo em que alguém renunciasse ou se comprometesse com o Ministério Público a não se candidatar durante um período significativo, o que equivale a direitos políticos, mas aí que surge um grande problema, que é o fato de que este acordo passaria a ser
ter a necessidade de ser fiscalizado durante um período de tempo muito longo, inviabilizando, inclusive, as respostas severas que o descumprimento desse acordo pudesse produzir. Então, essa foi a dificuldade, a meu ver, concebido por alguns MPs. Outros MPs que enxergaram no acordo de não persecução civil não a necessidade de aplicar medidas equivalentes àquelas sanções, mas propriamente as sanções da lei de improbidade, preocupada com a implementação do acordo, da suspensão dos direitos políticos, fez a previsão de que isso deveria ser feito mediante homologação judicial, já que, uma vez homologado judicialmente, bastava ao juiz, então, comunicar à Justiça Eleitoral a respeito da assunção daquela suspensão dos direitos políticos concordante, e a sanção estaria. Por exemplo, fez a opção de que a aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos não dependia exclusivamente dessa homologação judicial, porque ela poderia ser implementada administrativamente. Esse modelo, embora ele tenha tido uma resistência muito grande no início, por conta de uma espécie de leitura estrita da nossa legislação, até porque o artigo 5º menciona, no artigo 5º da Constituição menciona que a suspensão dos direitos políticos decorre de uma condenação criminal, uma interpretação, digamos, literal, dava a entender realmente que não poderíamos suspender políticos fora de uma decisão judicial. Mas o MP do Paulo insistiu na tese, e o fato é que, coincidentemente ou não, foi editada uma resolução administrativa, uma resolução conjunta feita pelo CNJ e pelo Tribunal Superior Eleitoral, que acabou contemplando a possibilidade de que a suspensão dos direitos políticos fosse feita de forma administrativa, dependendo pura e simplesmente da comunicação do órgão que eventualmente aplica essa sanção para a Justiça Eleitoral. E isso acabou, digamos, aplacando um pouco dessa toda, já que dessa maneira pode eventualmente ser aplicado para que ele seja levado a efeito e produza os efeitos. Landolfo, como é que a experiência aí de São Paulo? Eu sei que já teve até caso bem sucedido nesse sentido. Uhum. Ronaldo, são várias perguntas em uma só, né? Primeiro, quais são os limites materiais do ANPC? Se a gente pode pactuar todas as sanções do rol do artigo 12. Eu sempre pensei que é possível, e vários ministérios públicos estão regulamentando nesse sentido. O MP de São Paulo regulamentou nesse sentido, Rio Grande do Sul, Ministério Público Federal, né, orientação Sim. número 10 da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. E, então, me parece, e eu penso que é possível você pactuar todas as sanções do rol do artigo 12, inclusive, né, as que geram maior polêmica, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, a despeito da regra do artigo 20 caput. Porque, Ronaldo, a gente tem que pensar que a regra do artigo 20 caput, ela foi concebida para o modelo de tutela da probidade administrativa por adjudicação judicial. O sistema evoluiu, nós temos agora duas formas de promover a tutela da probidade administrativa. Continuamos com o modelo da adjudicação judicial, mas agora nós temos o modelo da autocomposição. A regra do artigo 20 caput, com o devido respeito às opiniões contrárias, ela não cabe no modelo da autocomposição, não faz o menor sentido. Se o agente voluntariamente aceita a aplicação dessas sanções antecipadamente, através de uma autocomposição, sequer haverá interesse processual para alguém propor a ação de improbidade em face dele, porque não vai ter necessidade. Então, assim, houve uma evolução no sistema, e a norma do artigo 20 caput, doravante, só vai incidir nas hipóteses em que há uma resistência à pretensão punitiva. Né? Se não há nenhuma resistência, não incide a norma do artigo 20 caput. Outra questão, né, outro ponto que envolve essa discussão é da suspensão dos direitos políticos, uma grande resistência, né? A possibilidade de pactuação da suspensão dos direitos políticos. Eu, pessoalmente, não gosto desses modelos que prevêem uma obrigação semelhante a essa sanção, né? Primeiro porque a dificuldade de implementação é enorme, né? O exemplo que você citou, o cidadão vai poder entrar com a candidatura dele, ele não está com os direitos políticos suspensos, como é que nós vamos fiscalizar, como é que nós vamos implementar uma medida dessa? Vai ser praticamente impossível.
Por outro lado, quando você pactua a sanção, quando você parte da ideia de que o ANPC pode ser um acordo de pura reprimenda, onde você antecipa a aplicação de pena, e mesmo no acordo de colaboração você também vai antecipar a aplicação de pena, obviamente condicionado ao cumprimento de algumas obrigações. Nesse modelo, o acordo é um acordo substitutivo, diferentemente do ANPP, que é um acordo alternativo. O ANPP não há antecipação de pena. O ANPC é bem diferente. Aqui a gente está antecipando pena, inclusive a sanção de suspensão dos direitos políticos. Aí a gente tem que avaliar se essa sanção pode ser aplicada numa autocomposição, se isso é compatível ao texto constitucional. E é compatível ao texto constitucional. O artigo 15, que traz as hipóteses de suspensão, ele prevê que é vedada a suspensão, vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nos casos de inciso 5º, improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Não se fala em condenação transitada em julgado, muito diferente da solução que é dada para a hipótese de condenação criminal do inciso 3º do artigo 15. Ali fala condenação transitada em julgado. Então, veja, são soluções diferentes. Para a hipótese de improbidade, a Constituição se contenta com a prática do ato de improbidade. Já para a hipótese de crime, a Constituição exige o trânsito em julgado. E o artigo 15, inciso 5º, remete ao 37, parágrafo 4º. O 37, parágrafo 4º, por sua vez, prevê a possibilidade dessa sanção e, mais do que isso, delega para o legislador ordinário a regulamentação da aplicação dessa sanção. Como ela será aplicada, em qual medida. Aí vem a lei de improbidade, prevendo a possibilidade de aplicação dessas sanções em todas as modalidades, e agora pela autocomposição, conforme autorizado expressamente no artigo 17, parágrafo 1º, sem nenhuma restrição. Então, veja, a pactuação da suspensão dos direitos políticos encontra lastro no texto constitucional. Existe uma resistência semelhante, uma discussão semelhante no acordo de colaboração premiada. A regra do artigo 4º, parágrafo 14, que prevê lá a renúncia, né, renúncia do direito ao silêncio. Muitos advogam a ideia de que essa norma é inconstitucional, porque não pode o investigado, o réu, renunciar a um direito fundamental. E, de fato, o direito fundamental, uma das suas características é a irrenunciabilidade, né? Houve uma infelicidade do legislador, mas essa regra já está com a interpretação consolidada, inclusive do Supremo Tribunal Federal. E aí eu cito aqui a petição 5.952, da lavra do ministro Teoriza Vasques, saudoso ministro, num acordo de colaboração premiada celebrado pelo Ministério Público Federal com o senador Delcídio do Amaral. Nessa petição, o que o ministro disse? Que essa expressão renúncia deve ser interpretada como uma adição restritiva ao exercício do direito ao silêncio no âmbito do acordo para seus fins. Então, fazendo uma transposição dessa linha de raciocínio para o ANPC, quando o investigado ou réu aceita a aplicação antecipada da suspensão dos direitos políticos, ele não está renunciando aos seus direitos políticos, ele está apenas aceitando uma restrição temporária ao exercício dos direitos políticos, restrição esta que tem um lastro em 2 dispositivos constitucionais, artigo 15 e artigo 37, parágrafo 4º. Então, me parece que não há nenhum obstáculo do ponto de vista constitucional à pactuação dessa sanção. Agora vamos para a terceira questão que envolve essa sua pergunta. Posso pactuar isso extrajudicialmente ou necessariamente tem que ser em juízo? A aplicação das sanções do rol do artigo 12 é reserva jurisdicional? Né? Essa é uma questão importante. Eu, pessoalmente, penso que não. Tá? Na linha da tendência atual do direito processual brasileiro, inclusive do direito sancionador de autocomposição e preferencialmente extrajudicial, essa é uma tendência inclusive internacional, não faz o menor sentido a gente condicionar a efetividade dessa sanção à homologação em juízo. Não vejo que esse regime jurídico, se adotado na resolução do Conselho Nacional do MP, encontre alguma resistência na Constituição Federal, muito ao contrário. Né? Está na linha dessa onda renovatória de acesso à justiça, a terceira onda renovatória, em que a gente tem um conceito de acesso à justiça mais amplo. Né? Acesso à justiça, acesso a uma solução que seja adequada, eficaz e célere. Eu não tenho nenhuma dúvida de que vai ser mais célere a autocomposição extrajudicial nesses casos do que em todos os casos condicionar a homologação em juízo. Mais do que isso, né?
algumas normas prevendo homologação dupla. Primeiro, homologa-se internamente na instituição, depois homologa em juízo, como está previsto, salvo engano, nesse projeto de lei que está tramitando no Senado. Para mim, é o pior dos cenários. Ou você homologa só em juízo, ou você homologa extrajudicialmente. Essa homologação dupla tem grande potencial para gerar problema, porque vão ser duas instâncias para tomar uma decisão, a chance de dar problema aumenta, sem falar na morosidade. Então, assim, essa resolução que o René citou, do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, ela corrobora essa ideia de que não há nenhum problema para você compor e incluir nessa composição, inclusive a suspensão dos direitos políticos. A resolução é expressa nesse sentido. Embora a resolução só esteja tratando de acordos celebrados judicialmente, ela trata apenas das autocomposições judiciais, eu não vejo nenhum problema, né, de também prever essa sanção de suspensão de direitos políticos num acordo extrajudicial. A própria resolução dá margem a você fazer esse tipo de interpretação, porque ela prevê lá que outras hipóteses de suspensão dos direitos políticos também poderão ser anotadas no Infodip, as hipóteses de omissão serão solucionadas pela presidência. O MP de São Paulo já, inclusive, encaminhou um pedido para o Conselho Nacional de Justiça para ter acesso direto ao Infodip e para poder alimentar esse banco de dados. E como vocês bem citaram, já há um precedente aqui do MP de São Paulo, em que um colega fez uma ANPC de colaboração no inquérito civil. A ANPC previu a suspensão dos direitos políticos, foi homologado por unanimidade no nosso Conselho Superior, e essa sanção foi comunicada à Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral e já foi anotada no Cadastro Nacional. Então, esse investigado que celebrou a ANPC extrajudicialmente, aceitando a suspensão dos direitos políticos, já está com os direitos políticos suspensos no banco de dados que é concebido para isso, que vai ser muito mais fácil para a gente implementar essa sanção. Se for adotado o modelo da homologação judicial, também não vejo problema. Vai também resolver o problema, mas eu sou muito mais favorável à autocomposição extrajudicial, dada a celeridade e dada a tendência hoje internacional de a gente autocompor sempre que possível, extrajudicialmente. Nós temos até isso dentro das nossas recomendações do Conselho Nacional do MP, quando fala em resolutividade, é priorizar a atuação extrajudicial, a resolução extrajudicial, independentemente de ser direito sancionador ou não. E entra aí também a questão da justiça multiportas, né, que é tão falada, que sempre que olha como o Brasil ele é demandista, ele gosta de judicializar. Quando você encontra uma solução extrajudicial, tem que puxar para o Poder Judiciário. Então, continua explodindo o número de demandas do Poder Judiciário, porque até as soluções extrajudiciais são carregadas para o Poder Judiciário. Então, não faz sentido. E é interessante também essa questão, Landolfo e René, do artigo 20, que muitos colocam como um obstáculo, porque fala que as sanções de perda da função pública e de suspensão só se efetivam com trânsito em julgado de sentença condenatória, e o Landolfo falou muito bem da questão da voluntariedade, do acordo que você faz. Mas a gente tem que extrair qual é a ratio desse dispositivo. A ratio desse dispositivo é que, dentro da peculiaridade dessas sanções, né, que é a morte do agente público, a morte da persona pública da pessoa e a suspensão da cidadania, que são direitos fundamentais, então precisariam ter um mínimo de segurança jurídica. Esse artigo 20, o que é que ele diz na essência? É que não admite a execução provisória. Quando um acordo ele é homologado judicialmente, é o mesmo de um trânsito julgado, não tem mais execução provisória. Quando o acordo é celebrado extrajudicialmente, também a execução desse acordo é definitiva, não é provisória. Então, não há nenhuma incompatibilidade com o artigo 20. Basta interpretar qual é a finalidade dele. Evitar a execução provisória. Um acordo celebrado, agente capaz, objeto lícito, forma não defesa em lei, uma vez preenchido o acordo estando legal, válido e existente, a execução é definitiva.
não há violação ao artigo 20, né? Então, eu concordo plenamente e o caminho já está dado. Na minuta de resolução, a gente construiu essa saída, inclusive, desse precedente de São Paulo, não foi isso, Inê? Previmos expressamente aqui a possibilidade do acordo homologado extrajudicialmente e caminhar ofício para a Justiça Eleitoral com base na resolução conjunta número 6. Aí outra polêmica, que eu acho que essa polêmica até está diminuindo mais a temperatura, mas era sobre a possibilidade ou não dos acordos celebrados em segundo grau, né? Inclusive, no Ministério Público Federal, eu tive a sorte, né, e a felicidade, sorte porque foi o primeiro advogado a me procurar. Eu celebrei um ANPC aqui perante o Tribunal Regional Federal, ele foi homologado, está em execução, fiscalização em execução. Inclusive, nós regulamentamos na Procuradoria Regional da República a possibilidade de fazer esse acordo e na orientação 10 da nossa Câmara de Combate à Corrupção tem um capítulo próprio só para a resolução de acordos, para a celebração de acordos em segundo grau, né? Mas eu sei que alguns ministérios públicos têm uma resistência. E aí eu entro na questão da zona de conforto, que era o conflito, e no segundo grau, às vezes os colegas têm tantos anos fazendo uma linha, então ele tem uma resistência. Eu vou agora fazer acordo de improbidade, sem contar por algumas questões também jurídicas, né, que a gente poderia abordar aqui. Então, eu queria ouvir a opinião do Landolfo e depois do Renê sobre esse tema. Ronaldo, esse foi um dos temas realmente que despertou maior polêmica aqui no MP de São Paulo. A gente tinha a resolução, tem a resolução, que foi editada em março, resolução sobre o ANPC, e ela não estabelecia nenhum limite, antes ou no curso da ação, né? E aí eu fui convidado pela Camila a elaborar a nota técnica do CAU do Patrimônio Público, da Procuradoria-Geral, para trazer as minúcias, né? Porque a nossa resolução, como toda norma tem que ser, ela é genérica, e a gente procurou elaborar uma nota técnica que fosse exauriente. Então, ela está com acho que 80 páginas hoje, procura trazer excelente aí... material. Ali é um manual de acordo de não persecução civil. Muito bom esse nota técnica. Obrigado, viu? E assim, um dos pontos que deu maior discussão foi justamente o momento para a celebração do acordo. A Procuradoria, muitos integrantes da Procuradoria queriam que fosse só até a primeira instância. A grande resistência, e aqui eu não quero nem entrar no mérito das motivações, muitas jurídicas, outras não. A questão da zona de conforto, né? Infelizmente. Mas o Procurador-Geral de Justiça, ele encampou a tese que a gente apresentou e consta da nota técnica que o ANPC pode ser celebrado antes ou após, independentemente da fase do processo. E mais importante do que o momento, né, é o conteúdo do acordo. Não importa se ele é celebrado na fase de investigação. E hoje eu até mudei o que eu pensava. Inicialmente eu pensava na possibilidade de pactuar só até o trânsito julgado. Hoje eu acho que o ANPC não tem, nem o trânsito julgado limita a possibilidade de celebrar o ANPC. Se, após o trânsito julgado, o acordo se mostrar suficiente para a proteção do patrimônio público, se ele atender ao interesse público, proporcionar uma alavancagem probatória em ordem a alcançar outros agentes, recuperar patrimônio, fazer com que os beneficiados percam esses benefícios ilícitos, por que não celebrar? Na linha da tendência hoje, né, de fomento, né, a solução por autocomposição em qualquer fase da ação, mesmo após o trânsito julgado. Que dirá na fase de tribunal, na fase de recurso. Para mim, eu sempre acreditei que não faz o menor sentido a gente trazer uma limitação que a lei não trouxe. A lei fala que pode e não coloca nenhum limite temporal, né? Aquela interpretação do artigo 17, parágrafo 10A, que muitos fazem, é uma interpretação mais ideológica do que normativa, com o devido respeito, né? É aquela questão de não querer sair da zona de conforto, ou porque acreditar que o que dá resposta para a sociedade é a punição, a condenação numa ação de probidade. Não é, né? A resposta para a sociedade que a gente tem que oferecer é a maior proteção possível à probidade administrativa, independentemente do instrumento utilizado, uma ação de improbidade ou a ANPC, né? Sempre à luz do interesse público. Então, assim, hoje eu tenho esse pensamento. A nota técnica ficou limitada ao trânsito julgado até pelos obstáculos que a gente enfrentou, né?
para conseguir emplacar essa tese, mas hoje eu penso que não tem obstáculo sequer no trânsito em julgado. Ótimo. E aí, René? Olha, eu penso que o que permeia muitas vezes a desconfiança a respeito da impossibilidade ou não, tirando aqui as questões de ordem extrajurídicas, a respeito da possibilidade de celebrar um acordo de não persecução no campo segunda fase, segunda instância, diz respeito à seguinte constatação prática, que pode assombrar qualquer um que vê uma situação como essa. O sujeito foi condenado pela improbidade administrativa. Por que diabos o Ministério Público vai querer fazer o acordo em segunda instância se o sujeito já foi condenado antes? Ou, na situação contrária, se ele foi absolvido em primeira instância e o Ministério Público recorre, qual seria, digamos, o interesse do próprio Ministério Público em fazer o acordo quando a postulação recursal já foi deduzida e ali estão as pretensões do Ministério Público sobre a aplicação das penas para aquele caso? É essa, a meu ver, a dificuldade, como eu repito, né, tirando aqui todas as questões extrajurídicas que possam permear e assombrar esse tema, que muitas vezes turvam um pouco a vista a respeito dessa possibilidade. A meu ver, a solução para isso não é impedir a realização do acordo em segunda instância. Essa desconfiança, ela pode existir, mas ela também, que ela tem, na verdade, um calibre a respeito da eficácia e da efetividade desse acordo, ela também existe quando o acordo é aventado, quando ele inicia-se as tratativas e a negociação de um acordo em primeira instância. A diferença aqui é que o fio condutor para a identificação do interesse público para a celebração do acordo em segunda instância passa justamente de um juízo de adequação e de necessidade da sanção aplicada em primeiro grau, quando, por exemplo, o acordo está sendo celebrado e houve uma sentença condenatória. Então, uma sentença condenatória que atende regularmente à proteção da probidade administrativa realmente torna-se quase que desinteresse do Ministério Público a celebração de um acordo deste tipo. E esse juízo de aferição da segunda instância me parece ser reduzido significativamente a partir desse parâmetro. Ao contrário, quando há uma sentença absolutória, ainda que o Ministério Público esteja postulando, sei lá, a aplicação de todas as sanções da lei de improbidade, o membro do Ministério Público que está atuando em segunda instância tem condições de aferir, e aí aumenta-se para ele a possibilidade de verificar qual o interesse público que deve ser atendido pela celebração desse acordo em segunda instância, mas, repito, a meu ver, não é possível, a partir desse juízo de desconto, impedir que esse acordo seja celebrado em segunda instância. Ele conta com uma calibragem um pouco diferente a respeito da aplicação do interesse público em celebrar um acordo em segunda instância. E não é tão amplo quanto é para um promotor de justiça que celebra na primeira instância, porque ele tem um balizamento inicial, que é a sentença eventualmente proferida ao final do processo. Mas não vejo porquê, que não podemos alcançar bons resultados com a celebração do acordo em segunda instância. Ronaldo, só queria acrescentar, só posso acrescentar um minutinho? Claro. Eu esqueci de dizer também que a gente não pode ignorar que o ideal é que as negociações, quando a gente tem um ilícito, elas sejam feitas de maneira transversal. E não raras vezes, o mesmo fato vai atrair várias instâncias de responsabilização. Vamos pegar uma organização criminosa que desvia R$1 bilhão do erário. O fato de você colocar um limite temporal na esfera da lei de improbidade pode inviabilizar a celebração de um acordo de colaboração premiada que pode ser feito mesmo após a sentença. Então, não faz sentido. A gente tem que fazer a interpretação das normas do microsistema de maneira coerente, para que não haja inefetividade e para que essas negociações possam ser transversais. Tem um especialista sobre a transversalidade das negociações. Do contrário, uma regra pode inviabilizar o acordo na outra e você não tem alavancagem probatória nenhuma, você não amplia a proteção ao patrimônio público e não sei a quem interessa esse tipo de solução. Eu concordo inteiramente. Aquela regra lá da suspensão, pedir a suspensão até a contestação para fazer acordo, ela não limita o momento do acordo. Ela só diz que até a fase postulatória suspende. Depois disso, o processo corre. Se quiserem fazer acordo, façam e o juiz homologa se o acordo atender o interesse público. Eu tenho algumas reflexões para a gente calibrar esse acordo no segundo grau, ou em tribunais, porque eu também pensava, o STJ, o Supremo pode fazer acordo, mas eles só tratam de direito. Não, mas quem vai tratar dos fatos são as partes.
Ele vai ver o direito, se o acordo atendeu à legalidade ou não, o interesse público homologa. Até porque o acordo em tribunal, a homologação é só judicial, né? Porque o caso está judicializado. Eu, como membro que atua no segundo grau, não tenho atribuição para fazer investigações de improbidade administrativa, no extrajudicial, da primeira instância. As minhas reflexões são as seguintes. No mundo ideal, o melhor momento de se sentar para postular um acordo, principalmente se for um acordo de mera reprimenda, né? E não de colaboração, que aí é qualquer momento, como disse o Landolfo, é antes de iniciada a demanda, né? Onde há uma assimetria de informações. Eu não sei se vai gerar condenação ou não, então as partes sentam com mais humildade para negociar sanções proporcionais e justas, que não se exceda, mas que também não sejam brandas demais. Quando há a sentença, então, há uma situação de desvantagem para alguém. Então, alguém pode cantar mais nesse acordo do que outro. Tudo bem, mas mesmo assim cabe segundo grau. A minha reflexão é a seguinte: quando houve a tentativa de acordo no primeiro grau, e o promotor natural, lá no primeiro grau, rejeitou esse acordo fundamentadamente. Não cabe acordo, não vejo interesse público. Se aí caberia ao Procurador de Justiça ou ao Procurador Regional da República fazer o acordo a despeito dessa motivação, essa rejeição fundamentada. Então, assim, seria uma hipótese de revisão da opinião do colega, onde entraria o princípio da unidade. Entra também até a questão da teoria dos jogos. Eu não consigo com esse promotor, mas eu vou conseguir lá em cima. Então, eu não vou aceitar aqui essas condições, mas lá no segundo grau eles são mais brandos. Então, eu penso na existência de uma preclusão. Se o acordo caberia no primeiro grau, se ele não foi oportunizado, ou no segundo grau, se ele não foi oportunizado no primeiro, e nesse primeiro, se não houve rejeição. Então, às vezes, o colega, no primeiro grau, apresentou as condições, a parte não aceitou. Então, não teve acordo, teve sentença, aí chegou no segundo grau, a parte quer que as condições sejam melhoradas. E aí entra até outra questão do que o René falou, do interesse público, que a gente conversa muito aqui na regional, falo para os colegas que o ANPC, no segundo grau, ele não é um sucedâneo de recurso. Para diminuir a pena. Se a sentença ela já foi proporcional, adequada à gravidade do fato, né, da conduta, à reprovabilidade, não haveria interesse público. Então, o interesse público a gente vai extrair já com a situação posta. Então, se essa sentença ela foi proporcional, eu não vou reduzir por reduzir, porque o acordo ele não é um sucedâneo de recursos, né? Então, são mais essas reflexões que eu também tenho no segundo grau. Se caberia ao membro de segundo grau refazer um acordo que foi negado motivadamente. Então, eu teria uma ascendência sobre esse colega funcional na atividade fim. Eu penso que não caberia. Mas, até pelo tempo, meus amigos, tinha tanta coisa para a gente debater, mas a gente não pode ultrapassar o tempo do Instagram e até o tempo da audiência, né, que acaba que é um assunto denso, e a gente se aproxima do horário do almoço e a paciência, a concentração diminuem. Então, eu só tenho a agradecer ao Landolfo, ao René, pela nossa conversa, o bate-papo aqui, pela competência e inteligência de vocês, o tempo que vocês dedicaram aqui ao nosso instituto, a conversar com a audiência. Lembro a todos que essa live vai ficar gravada, então vocês podem assistir depois, compartilhar. E foi uma manhã muito proveitosa, assim, eu aprendi muito com colegas que eu admiro. O bom de você ter amigos que admira é que você se guia para melhorar, mas eu estou muito longe de chegar ao nível aí do Landolfo, do René, só na beleza que eu acho que eu já ultrapassei, né? A foto que vocês mandaram no card ali tem muito Photoshop. Mas, em termos de inteligência, é muita hora de estudo aí que eu, com criança pequena, não sei se vou alcançar.
Então, gostaria de agradecer e abrir as palavras finais aí para o Renê e para o Landolfo. Bom, agradecer, Ronaldo, o seu gentil convite, ao IDI, que é sempre uma satisfação, eu tenho acompanhado os debates que o IDI tem promovido aqui. Dizer ao Landolfo que, mais uma vez, né, Landolfo, fizemos esses linhas aí, quem sabe uns gols, um placar favorável ao nosso time. Agora o Landolfo seja corintiano, palmeirense, mas isso não impede, né, Landolfo, que nós conseguimos aí fazer essas discussões profícuas em prol do Ministério Público e do direito. Bom, pessoal, quero agradecer e coloco à disposição outros esclarecimentos, outras oportunidades. Grande abraço a todos e até a próxima. Ronaldo, também agradeço o convite, a oportunidade, a gentileza das palavras. Eu não sei se você vai se lembrar, mas eu te dei carona uma vez na saída de um evento, você lembra? E a Congresso gente do Patrimônio Público. Já a gente estava... Isso, o Waze deixou a gente na mão, eu lembro disso aí. Então você lembrou. E a sua palestra sobre a lei anticorrupção empresarial, eu aprendi muito naquele evento, estava começando a estudar o tema e você já dominava com maestria. Você é muito humilde, né, em suas palavras, nós sabemos aqui que você é o nosso professor e é muito gratificante ouvir elogios de uma pessoa que tem um respeito não apenas como profissional, mas como pessoa de todos os colegas do Ministério Público Brasileiro. E estou sempre à disposição, Ronaldo, sempre que você achar que eu possa ser útil aí para qualquer tipo de debate, eu estou sempre às suas ordens. E mais uma vez foi um prazer conversar com o Renê, não apenas colega de Ministério Público, mas conterrâneo, estudamos na mesma faculdade, moramos no mesmo apartamento na época de estudo para concurso, né, Renê? E o Renê ainda continua com os cabelos pretos, escuros. Depois você me conta o seu segredo, tá, Renê? O meu já tem alguns fios brancos aqui. Depois você me conta o seu segredo. Mas é sempre um prazer e um privilégio. Eu sempre aprendo muito com o Renê. Inclusive, teve um último artigo que eu escrevi, que foi fruto das conversas e das reflexões que o Renê me fez fazer no último evento que a gente participou, sobre a NPC na esfera da lei anticorrupção. Então, eu sempre aprendo muito. Aprendi mais uma vez aqui com você, Ronaldo, com você, Renê. Obrigado aí pelo convite e pela gentileza das palavras. Muito bom. O segredo, Renê, você vai descobrir numa loja de cosméticos, viu? E Landolfo, eu estou te devendo uma carona aqui em Brasília, então quando você vier aqui, pode entrar em contato, que eu pego o Renê e você para a gente tomar um vinho, um chopp e conversar um pouco mais sobre esse assunto. Vai ser um prazer. Muito obrigado a todos e um abraço a todos os ouvintes. Forte abraço. Um abraço, pessoal. Bom dia para todos. Bom dia.